Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje vai ser um artigo publicado por Ladislau Dalbor no dia 27 de fevereiro de 2020. O artigo intitulado Outras Palavras, Desigualdades. Esse artigo é um artigo muito interessante porque ele fala sobre os dados econômicos e por que razão o empresariado nacional tem apoiado o desgoverno de Jair Bolsonaro. O artigo é muito interessante e nós vamos deixar o link quando este programa for para o canal do IMUB no YouTube, onde vocês poderão aceder. Eu vou ler o artigo. Abre aspas. Primeiro, a coisa óbvia. O nosso problema não é falta de dinheiro. Com um PIB de 6,8 trilhões de reais e uma população de 210 milhões, o que produzimos hoje representa 11 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Com o que produzimos hoje, mesmo sem procurar uma igualdade opressiva, apenas uma desigualdade menos obscena dá para todos viverem de maneira digna e confortável. Nosso problema não é pobreza, e sim desgoverno. Ou, para dizê-lo de maneira hoje atualizada, é falta de governança, de fazer o conjunto funcionar. Na minha modesta aritmética econômica, sou avesso à econometria, faço as contas, sigo o dinheiro, por assim dizer, apresentando o fluxo financeiro integrado, calculando o quanto se tira da capacidade de compra das famílias, por meio do absurdo nível de juros sobre o cheque especial, do rotativo do cartão, dos crediários e do empréstimo bancário. Somando os juros sobre os créditos concedidos às empresas, chegamos a 1 trilhão de reais, dado que coincide com os cálculos das financeiras apresentados na manchete dominical do Estadão de 18 de dezembro de 2016. Abre aspas. Crise de crédito tira 1 trilhão da economia e piora a recessão. Fecha aspas. São 15% do PIB esterilizados, transformados em lucros financeiros. Acrescentem a isso os 300 a 400 bilhões transferidos para os que aplicam as suas fortunas em títulos da dívida pública e chegamos a 20% do PIB, alimentando fortunas. A taxa Selic baixou realmente, mas é cobrada sobre um estoque da dívida muito maior. Em 2018, o Estado foi desfalcado em 320 bilhões. São lucros e dividendos que, uma vez distribuídos, desde 1995, sequer pagam impostos. É um dreno poderoso. Thomas Piketty abriu a caixa do capitalismo moderno para constatar que no século XXI rende mais fazer aplicações financeiras do que investir na produção. E o dinheiro segue naturalmente para onde rende mais. O capitalismo do século passado, que tanto criticávamos por explorar os trabalhadores, pelo menos investia, produzia bens e serviços de razoável utilidade, gerava empregos e pagava impostos. O do século XXI não investe, não produz e sequer paga impostos. David Harvey diz corretamente que não se trata de capital no século XXI, e sim de patrimônio, porque não retorna ao processo produtivo, senão marginalmente. Sem entrar em excessivos detalhes, lembremos que a tributação no Brasil não só não corrige os desequilíbrios, como os agrava, pela estrutura regressiva na cobrança dos impostos e favorecimento dos mais ricos na alocação. E também que,
Segundo o Tax Justice Network, o Brasil tem cerca de 520 bilhões de dólares em paraísos fiscais, mais de 2 trilhões de reais que nem produzem nem pagam impostos. Acrescentem o vazamento que representam as seguradoras, as pensões complementares e os planos de saúde, fundos que aplicam em vez de investir. E temos aqui mais uma obviedade: a nossa economia está vazando por todos os lados. Apresentamos esses dados com detalhes e fotos no nosso A Era do Capital Improdutivo, em texto impresso, online, em vídeos e em plataformas de discussão. É aritmética, só não vê quem não quer. Aliás, a capacidade de não ver pode ser impressionante. Os americanos nos ajudam a ver. A revista Forbes, em edição especial de 2019, traz em detalhe quem são os 206 bilionários brasileiros. A importância deste levantamento é óbvia. Primeiro, porque é confiável. A revista é americana e entende de bilionário. A imprensa brasileira não faz levantamentos deste tipo. Segundo, é um artigo em que os donos das fortunas, felizes em aparecer na Forbes, em vez de se esconder e de esconder como chegam as fortunas, aparecem sorridentes e orgulhosos. Afinal, é uma revista que já explicita para quem é escrita. Acima das manchetes, recomenda-se aderir ao estilo de vida da Forbes: carros, jatos e iates. Chegou a hora de escolher o seu. Sim, caro leitor, o artigo que aqui analiso não foi escrito para você, foi escrito para eles mesmos, os bilionários. A nós interessa muito, pois este grupinho de bilionários constitui o lastro do poder real, o deep power do país, e representa um poder impressionante de sucção dos recursos financeiros. Tomemos o número 2 da lista, Joseph Safra. Hoje, Joseph tem um império bancário que leva seu nome. É o dono do Banco Safra e do Safra National Bank, nos Estados Unidos. Safra no Brasil, o Safra Saracen na Suíça e o Safra Bank nos Estados Unidos. É dono, ao lado do bilionário José Cutrali, da gigante Chiquita Brands, a maior produtora de bananas do mundo. Ter um pé na Suíça é ótimo para um banco. Todos eles hoje têm pés em paraísos fiscais. Outro pé nos Estados Unidos ajuda, faz parte da articulação com a nossa economia. E Chiquita é o nome simpático, hoje adotado pela antiga United Fruit, que de tantos crimes, golpes e mortes, é a empresa de bananas que aparece em 100 anos de solidão. Decidiu mudar de nome. Mas o essencial para nós é que o patrimônio do Safra é de 95,4 bilhões e que nos meses entre março de 2018 e março de 2019 aumentou em 19,31 bilhões, sem precisar produzir nada, apenas amealhando dividendos. É o que Marjorie Kelly e tantos outros hoje chamam de capitalismo extrativo. São 19 bilhões, 2/3 do Bolsa Família, em 12 meses para uma pessoa. O artigo apresenta a imagem de conjunto. Chamo a atenção aqui agora para os dados que ele vai dar. Veja. Em 2012, tínhamos no Brasil 74 bilionários, que dispunham de uma fortuna total de 346 bilhões de reais. Em 2019, são 206 bilionários, com uma fortuna total de 1 bilhão 205 milhões e 800 mil. Como se acelerou de maneira tão dramática o enriquecimento dos bilionários no Brasil? Implicaria, imaginamos, um crescimento dinâmico da economia? Sabemos, na realidade, que desde 2013,
que é quando, com manifestações e boicotes, começa o ataque generalizado ao modelo distributivo, o PIB do Brasil não só não cresceu, como depois de 2 anos de recessão em 2015 e 2016, continua paralisado. Então, para dizê-lo claramente, se entupindo de dinheiro. Não ver a relação entre o enriquecimento dos mais ricos e a paralisia da economia sugere analfabetismo econômico. O dinheiro não pode simultaneamente alimentar ganhos especulativos e evasão fiscal e financiar investimentos produtivos. Entre março de 2018 e março de 2019, os bilionários brasileiros aumentaram a sua fortuna em 230,2 bilhões, 8 vezes o Bolsa Família. A economia brasileira cresce menos de 1%, sequer acompanha a progressão demográfica, implicando uma queda do PIB per capita do país. Há 6 anos, disseram que estariam consertando a economia. Na realidade, estão drenando. Analisando um por um os bilionários, é impressionante a dificuldade de se encontrar alguém que produza algo. Seguindo as classificações do próprio artigo, basicamente, trata-se de donos de bancos, de holdings financeiras, de acionistas e controladores acionários, de fundos de investimento, no sentido virtual de investimento, naturalmente, de donos de cotas acionárias, de holdings familiares, de investidores. E aparece até um proprietário de terras cultivadas, fortuna 118. Naturalmente, não se trata de Jorge Luiz Silva Logemann, dono dessa fortuna de 2,68 bilhões, efetivamente se aproximar das terras cultivadas. Já vimos acima como em 12 meses Joseph Safra aumentou a sua fortuna em 19 bilhões. Mas a instituição de Robert Pauls, a BTG Pactual Holding, só no segundo trimestre de 2019, anunciou um salto de 56% no lucro líquido para 971 milhões. Salute é membro do Conselho de Administração do Mercado Livre. Associar este pequeno clube de magnatas financeiros, que drenam as capacidades produtivas do país, ao conceito de mercado livre, é de causar arrepios a quem já leu Adam Smith. Aliás, vários bilionários aumentaram as suas fortunas na esfera do BTG Pactual. Vamos lembrar que o BTG Pactual era do Paulo Guedes, né? É bom lembrar que o banco tem 38 filiais em paraísos fiscais e tem como atividade principal gestão de fortunas, tecnicamente, assessoria de negócios. A análise detalhada das 206 fichas que esse dossiê da Forbes apresenta é muito produtiva, pois constatamos que não só se trata de gigantes de intermediação, na realidade, atravessadores das atividades produtivas, como estão intensamente interligados. Vamos encontrar, no imenso dreno econômico que representa o Itaú, pelo menos 13 das grandes fortunas apresentadas no relatório. No conjunto, são poucas famílias, muito interligadas e constituindo um poderoso cluster de poder financeiro e político. Drenam as capacidades econômicas da população, das empresas produtivas e do próprio Estado. A leitura deixa claro porque este país, com tantos ricos, está paralisado. Frente ao dreno geral deste capital improdutivo, atribuir os nossos problemas aos velhinhos que envelhecem demais e criaram problemas no orçamento é, francamente, um insulto à inteligência elementar. Lembrando que temos apenas 33 milhões de pessoas formalmente empregadas no país, para uma força de trabalho de 105 milhões, ou seja, só 31% do total. E temos 37 milhões em atividades informais, o que somado aos 13 milhões de desempregados, significa que 50 milhões de trabalhadores estão fora do sistema.
A solução não está no apertar o cinto, a austeridade para os que já estão na austeridade, mas cobrar os impostos devidos dos que ganham sem produzir, pois talvez, ao ver as suas fortunas tributadas, se interessem por fazer algo de útil. No essencial, o que precisamos é produzir. O empresário efetivamente produtor não precisa de discurso ideológico ou de confiança. Precisa de famílias com poder de compra para ter para quem poder vender e de juros baixos para poder investir. Neste Brasil de grandes parasitas, não tem nenhuma coisa nem outra. Fecho aspas. Veja bem, o artigo é absolutamente contundente, não é? É mais ou menos isso. Portanto, o poder especulativo dos bancos e do mercado financeiro, que as pessoas confundem capitalismo com economia e com o mercado financeiro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O capitalismo é realmente o empresário que produz. Ora, o que é um empresário que produz? O empresário que produz é um empresário que produz. Quando você tem, por exemplo, igual o farsante de Jair Bolsonaro, há dias atrás anunciou, em mais uma bravata, que está em negociações com a Tesla no Brasil, isso significa o quê? E vendendo isso como se fosse um grande negócio. Bem, significa o seguinte: a Tesla vem, instala uma empresa da Tesla no Brasil, não paga impostos e simplesmente emprega pessoas. Vem usar mão de obra barata aqui, porque é barata sim. Vem abrir frente de mercado para as pessoas consumirem. Mas não existe aqui nenhum tipo de investimento em ciência e em tecnologia. Porque quando nós compramos um celular, um carro, qualquer coisa que a gente compra, qualquer coisa, tem que ter alguém por trás. Uma coisa é o produto final que está na sua mão. Agora, ele só está na sua mão porque houve uma base de ciência e de pesquisa por trás daquele projeto. Ora, se não tem essa base de ciência e de pesquisa, você não tem produto nenhum que você possa adquirir. Qual é o telefone brasileiro que nós compramos? Qual é o computador brasileiro que nós compramos? Qual é a marca de sabão brasileira que nós compramos? Sabão que você usa na cozinha. Qual é a marca de fralda brasileira que nós compramos? Qual é a marca de comida nos balcões dos supermercados, comida congelada, processada, realmente brasileira que nós compramos? Bem, quando nós vamos de fato entender o que é o capitalismo, o que é o capitalismo? O capitalismo é quando você tem alguém que está no campo, plantando de fato, não é plantando soja e milho, não. O chamado agronegócio, na verdade, vem desmontando todo o esquema de produção e de comida tradicional. Arroz, feijão, carne, frango. Por que que o Brasil produz soja e milho em quantidade? Porque essa é a base, a grande base, que vai em grande parte dos produtos processados via indústria. Ora, os produtos processados estão matando a população. Então o sujeito, por exemplo, ele não faz mais massa em casa. As pessoas, inclusive, têm preguiça. Elas são incapazes de cultivar uma hortinha no quintal da sua casa, ou mesmo na janela do seu apartamento. Ah, não dá para ter uma erva. Claro que dá, mas é evidente que dá. Não é? Então, o brasileiro abriu mão de fazer praticamente tudo. Ele quer comprar tudo pronto.
E tudo isso que ele compra pronto não é produzido no Brasil. O Brasil importa. Ou o Brasil tem o modelo, vamos dizer o seguinte: o Leite Ninho que você está comprando tem ciência, investimento em ciência e em tecnologia na Europa. Então lá eles produzem a fórmula e a empresa que está aqui no Brasil simplesmente copia a fórmula. Então, quando o mentiroso do Jair Bolsonaro e esses militares infames, golpistas, falam que estão trazendo grandes coisas para o Brasil, essa gente é criminosa. Eles não estão trazendo nada para o Brasil. Eles estão simplesmente dilapidando mais o patrimônio nacional, aqui de forma definitiva. Não é? Então, um país que não tem investimento em educação, ciência, tecnologia, não é? Porque é essa linha que faz os investimentos científicos, em primeiro lugar, os estudos teóricos, conceituais, que vão criar os modelos para os produtos. Se você não tem educação primária, secundária, terciária, né, pós-graduação, doutorado, pós-doutorado de qualidade, como é que o país pode ter produto? Não tem produto. O Brasil, por exemplo, tinha a Embrapa. O governo do PT começou a desmontar a Embrapa. E o governo do Bolsonaro está terminando de dilapidar a Embrapa. A Embrapa era um grande centro de produção, com investimentos e recursos do governo pífios. Então, para que tem se prestado o Brasil? O Brasil tem se prestado para que venham indústrias para cá, não paguem impostos, abram um mercado e o brasileiro fica consumindo produto que não é ele que cria, que não é ele que produz. O resultado disso é uma desindustrialização cada vez mais contínua no país. O resultado disso é um empobrecimento cada vez mais contínuo do país. Então, uma vez que nós não temos praticamente nenhum investimento em cultura, em tecnologia, em ciência, em pesquisa, a indústria brasileira está nos níveis mais baixos dos últimos 100 anos. Praticamente o Brasil não tem indústria mais. Aí os carros que a gente está comprando é tudo importado, não é? As peças são produzidas aqui no sentido de desenvolvimento de tecnologia? Não. Está a Honda aqui no Brasil. E daí? A matriz é japonesa. Tudo vem do Japão, já formatadinho. Uma outra coisa é adaptada ao consumidor nacional. Mas a tecnologia, o investimento na tecnologia não é brasileiro, não. É japonês. Então essa ilusão de que alguma coisa está funcionando, isso que está funcionando não é capitalismo, é mercado, é sistema financeiro. Né? Então, veja, capitalismo, não é aquilo que investe, produz bens e serviços de quantidade razoável e gera emprego. Isso é capitalismo. Né? Capitalismo é o dono de fazenda, ou é o industrial, não é? Ou é o empresário ali, que a gente entendia muito bem o que era um atravessador. O atravessador é um indivíduo que não produz nada, ele vai lá na fonte, compra o produto e revende. Né? Atualmente, o capitalismo é simplesmente de atravessadores. Não existe capitalismo mais. Existe mercado financeiro. Então, aquilo que nós chamamos de capitalismo verdadeiro, primeiro que o Brasil nunca teve. Né? Vamos lembrar aqui o que esses militares facínoras fizeram com o Brasil desde o século XIX. Só um pequeno dado. No século XIX, na época do Império,
o Brasil era uma das 5 potências do mundo. Pois bem, os militares deram um golpe e em poucas décadas o Brasil passou para a 56ª posição. Como é que você pode afirmar que o projeto da República foi uma coisa bem-sucedida quando você tira um país de primeiro mundo e joga ele no submundo do 5º mundo? E de lá para cá o Brasil não deixou de cair. Ah, o Brasil é a 8ª economia do mundo. E daí? Como é que um país consegue ser a 8ª economia do mundo sem produzir nada? Nós estamos em pleno século XXI e o governo brasileiro acha altamente vantajoso vender commodities, vender soja, vender petróleo, vender tudo que você arranca da terra. Não há investimento nenhum nesse processo. Zero. É um elefante branco. Não é? Então, o capitalismo do século XX, do século XIX, que era o capitalismo que investia, produzia bens e serviços, gerava emprego e pagava impostos, não existe mais. Então aquilo que se chama de capitalismo não pode ser aplicado. É preciso, de fato, entender o que é o capital do século XX. Porque o capital do século XX não investe, não produz, não paga impostos e não emprega. Não é? Portanto, ele não faz sistema produtivo, ele não retorna ao processo produtivo, ele não investe no sistema produtivo e ele não gosta do sistema produtivo. De modo que, se não tem quem está produzindo, de fato essa é uma pergunta interessante. Como é que a partir de 2013 o Brasil começa a ter uma geração de bilionários, não é? Aonde essa gente não trabalha com capital, com capitalismo. Como é que essa gente está enriquecendo? Bolsa, aplicação, rapinagem, safadeza. Isso era o que o Dr. Adriano Benayon falava há 30 anos atrás. E agora, Maria Augusta Fatorelli, né, vem mostrando o sistema de endividamento, a chamada dívida pública brasileira, né, e mostrando a farsa que é isso. Então, o que o governo militar está fazendo, o que este governo agora está fazendo, é o seguinte: eles estão terminando de transferir capital do Estado, empresas do Estado, não é? Para a iniciativa privada, especulativa. O problema do Brasil, de fato, não é de dinheiro. O Brasil é um país rico. O problema do Brasil é o modelo que foi construído para drenar os recursos nacionais e transferir o dinheiro do próprio Estado para os bancos. É uma ciranda financeira. Banco trabalha aonde? Aonde que banco investe? Banco investe em quê? Bolsa de valor investe em quê? Não é? De modo que este governo que aí está, formado por militares da ativa e da reserva, o papel deles é exatamente esse. É intimidar todo mundo, com bala, com tanque, com milícia, para terminar de fazer a entrega do Brasil, que virou um butim de guerra.
né? Então esse grupinho de bilionários é que está apoiando o senhor Jair Bolsonaro. Assim como um grupo anterior a eles de bilionários, esses mesmos bilionários banqueiros, apoiaram o Lula. Na época do Lula, os bancos ganharam muito dinheiro. Aliás, nunca tinham ganhado tanto dinheiro quanto na época do Lula. Só superou esse pouco tempo o governo do Bolsonaro. Evidentemente que, qual é a comparação que nós temos com os Estados Unidos? Zero, nenhuma. Banco americano não ganha a imoralidade dos bancos brasileiros. E tem uma coisa, nos Estados Unidos nós temos um capitalismo. Você tem o ciclo que não existe no Brasil. Quer dizer, que é o ciclo, embora lá já esteja sendo bastante atacado também. E na Europa também. Não é? Você tem o ciclo do indivíduo que produz, não é? Ele investe, ele produz bens e serviços, ele gera emprego e paga impostos. Aliás, se uma empresa, independentemente do vigor da empresa americana, for pega fraudando impostos, ela está tramada. Aqui no Brasil, os bancos não só não pagam impostos, bem como acham imoral pagar impostos. Os ricos brasileiros não pagam impostos. Então, quando se fala em tributar grandes fortunas, mas tem que tributar mesmo. Isso não é papel, nem fala de esquerdista, não. Não é? Quer dizer, a situação brasileira é realmente impressionante. Não é? Porque nós temos uma obviedade. O problema do Brasil não é o funcionalismo público. Assim, o que drena o Brasil? É o funcionalismo? São os altos salários do funcionalismo público? Não. Tem alto salário? Tem. É óbvio que tem. Então, eles têm privilégios excessivos? Tem. Ninguém está questionando isso. Tem. Agora, você não pode tirar isso, porque já é um direito garantido constitucionalmente. Então, você pode mudar, não é, para as próximas gerações. Agora, o que está como direito adquirido não pode ser mudado. É simples assim. Gostando a gente ou não. Certo? Então, o problema do Brasil não é o aposentado, não, que ganha um salário mínimo. Mesmo hoje, um sujeito que... Qual é o teto máximo que o INSS está pagando? 5 salários. 5 mil reais. O sujeito trabalhou a vida inteira na iniciativa privada. Vamos dizer, foi um diretor de uma grande empresa. Ganhava 30, 40, 50 mil reais por mês. Se esse cara não fez um pé de meia, não é? Ao longo da sua vida, se ele gastou tudo, ele vai aposentar com o salário do INSS, com 5 mil reais. Essa é a realidade brasileira. Políticos, juízes, funcionários aposentam com salário integral. Militares, tudo com salário integral. É uma discrepância? Claro que é. Agora, é isso que está falindo o Brasil? Não. Não é. Não é. O que está falindo o Brasil é o esquema que o Dr. Adriano Benayon denunciava há mais de 30 anos atrás e que a doutora Maria Lúcia Fatorelli tem denunciado exaustivamente. É o esquema da dívida pública. Tá? Então, não sem razão, a gente volta mais uma vez àquele tema. Na Constituição de 88, Nelson Jobim, o famigerado Nelson Jobim, que era deputado pelo PMDB, inseriu cláusulas fraudulentas na Constituição Federal, ilegalmente, na calada da noite, cláusulas que levariam o Brasil a um colapso institucional e financeiro. Certo?
Já citei por diversas vezes o artigo do Dr. Adriano Benagnon, né? Anatomia de uma fraude à Constituição. Ora, é neste artigo, Anatomia de uma fraude à Constituição, mostrando especificamente a fraude que foi feita e que foi plantada dentro da Constituição de 88 para quebrar o Brasil, levar o Brasil ao colapso institucional e financeiro. Portanto, você quebra o Estado. Então, o projeto dos militares e de uma elite, porque essa é a pergunta. O Nelson Jobim tem capacidade para gerar aquilo ali? Não. Então, quem é que passou a bola para ele? Para ele ir lá, gatunamente, na calada da noite, e promover aquilo ali. O fato é que foi feito, né? Então agora nós temos duas situações. Há um projeto de 30 anos atrás, de mais de 30 anos, para levar o Brasil a um colapso institucional e financeiro, que deu certo, o país está quebrado, não é? E há um projeto de, uma vez que eles vão jogar a culpa em cima dos políticos, de que os políticos administram mal o Brasil. Também torno a dizer, desde o primeiro governo da nova república, todos os ministros da economia, do Banco Central e do Ministério do Planejamento, que agora não existe mais, eram banqueiros. Como é que essa gente, banqueiros escolhidos a dedo exatamente pelo grau de competência em administração nos bancos, como é que essa gente altamente competente na iniciativa privada não consegue, por exemplo, dar solução ao Brasil? Veja que eles não conseguem porque não é esse o objetivo. Eles não têm o menor interesse em dar solução ao Brasil. Né? Aí o Plano Real. O Plano Real não é do Fernando Henrique Cardoso. O Plano Real foi do governo do Itamar Franco, que foi o único homem sério que nós tivemos aqui. O Fernando Henrique teve a virtude, que ele se abuletou em cima do Plano Real e disse que era dele. Não, não é do PSDB. Foi uma iniciativa do Itamar Franco. O Ciro Gomes foi um dos grandes caras que ajudou a projetar o Plano Real, por exemplo. Não é? Fernando Henrique Cardoso depois se abuletou em cima do treco, como se fosse dele. O que ele conseguiu? Ele conseguiu a estabilidade da moeda. E é curioso, porque ele conseguiu a estabilidade da moeda, por quê? Porque ele tinha os acordos com o fabianismo inglês, portanto com a City de Londres, com os Rothschild. Né? É claro que o Brasil precisava de dar uma relativa estabilidade para fazer de conta que o projeto está funcionando. Não tanto não funcionou, que a desindustrialização do país são essas coisas enigmáticas, não é? A moeda está estável, mas o país não aumenta o rendimento, a pobreza vai aumentando cada vez mais, a economia não cresce, mas a moeda está estável. É muito curioso todo esse esquema, ao leigo sobretudo, né? Então, nós temos vigente atualmente, o Lula já tinha começado um projeto, não foi o Fernando Henrique, foi o Lula. E também não foi o Collor, e também não foi o Sarney, é preciso dar nome aos bois. O Lula começou um projeto de desmonte das instituições, e de enfrentamento e de desmoralização das instituições. O Jair Bolsonaro elevou isso às alturas, porque agora eles têm a proposta real, capitaneada pelo Paulo Guedes, de criar mesmo o Estado mínimo. O Estado mínimo significa você vai destruir o Estado brasileiro, portanto a noção de nacionalismo, de patriotismo, de produtos
em natura, né, de investimento em ciência, em tecnologia, em religião, de industrialização do país, e você vai entregar o país para um esquema financeiro internacional, invisível. Né? Ora, diariamente, esse presidente miliciano ataca as instituições democráticas, como Lula fazia. Esses dias atrás, o cientista social Augusto Franco publicou no Facebook dele um artigo absolutamente correto de um indivíduo, que eu não me lembro o nome, que listou com os respectivos links pelo menos 50 atos do governo do PT de hostilidade aos poderes e às instituições da República, inaugurando uma fase que depois passou para Dilma e agora com Bolsonaro. Então, o Bolsonaro não é o inimigo do PT. O Bolsonaro é cria do PT. O Bolsonaro é o cavalo de Troia do PT. O Lula é cria militar. O Bolsonaro, idem. São as digitais desses malignos militares do Partido Militar que estão por trás desse negócio que está acontecendo com o Brasil. Como falou hoje Priscila Garcia no Facebook dela, é absolutamente inviável um regime democrático no qual exista permanente hostilidade entre os poderes. Tudo que este miliciano travestido de presidente, o Lula era sindicalista, Jair Bolsonaro também é sindicalista militar, que explodiu o quartel fazendo reivindicação de salário. Quando nós vamos estudar a história dos militares, ao longo de toda a trajetória da República, essa figura do Jair Bolsonaro, do sindicalista militar, ela aparece sempre, ela é corriqueira. Os militares de alta patente sempre usaram militares de baixas patentes para iniciar as revoluções. Não é novidade nenhuma o que está acontecendo agora. Agora, o Brasil vem numa escalada exponencial crescente. Desde a época do primeiro governo do Lula, foi criado um esquema de investir permanentemente contra os poderes, contra a nação. Então, é absolutamente inviável um regime democrático no qual exista permanente hostilidade entre os poderes. O Brasil não tem democracia. Não tem mesmo, é uma democracia muito frágil. Entretanto, antes é essa coisa frágil do que nenhuma. Há 6 pilares que sustentam uma democracia. Eu já falei muito sobre eles. Não vou repisar agora. Democracia não é só eleição, não. Então, qual é a lógica do Bolsonaro quando todo dia ele xinga o Supremo, o Legislativo, o Executivo, os jornalistas, o povo? Qual é a lógica? Esse homem está usando de uma estratégia que chama guerra híbrida e operação de guerra psicológica. São ambas militares. Esses dois modelos são os modelos que estão promovendo todas as revoluções mundo afora, todas, para derrubada de regimes. Então é lógico que o sujeito, na condição de presidente da República, que promove diariamente, não é uma vez por mês, não, é diariamente, uma hostilidade, isso configura uma estratégia destrutiva, cujo objetivo é, evidentemente, destruir o regime democrático. O Lula tinha essa estratégia destrutiva. Qual é a diferença do Lula para o Bolsonaro? O Lula não fazia isso diariamente.
né? Ele soltava aquelas pérolas. Mas a gente não via em nenhum momento o Lula fazer o que o Bolsonaro está fazendo. Esse homem, de fato, veio para destruir. E ele não mentiu, ele é um mentiroso compulsivo. É um sociopata. É um agente de destruição. Esse indivíduo falou, uma das poucas verdades que ele falou, nós vamos levar o Brasil para o modelo de 50 anos atrás. De fato, ele está levando. Mas qual era o modelo de 50 anos atrás? Era nenhum. Que modelo tinha aquilo ali? Nenhum. De que governo ele está falando, uma vez que ele detesta Vargas? Né? Juscelino Kubitschek, ele também detesta. Qual é o modelo que o maluco está falando? Então, é lógico que, ao promover diariamente essa hostilidade contra as instituições, contra o país, contra tudo, a intenção é minar o fraco regime democrático brasileiro. Isso é algo tão elementar, como diz a Priscila Garcia, que nem deveria ser necessário explicar. A atual estratégia dos militares do Exército Brasileiro, da ativa e da reserva, e desse presidente dos milicianos, pós-simpática no Brasil, tem esse objetivo destrutivo. Inclusive, vai além, porque ele está minando o próprio executivo. O sujeito, não satisfeito em minar Brasília, ele começou a brigar com todos os governadores, que são os poderes executivos locais. Né? Então, os apoiadores desse miliciano deveriam pelo menos ter noção do que significa este apoio. E aqui ele serve. Né? Ora, o que nós estamos vendo é uma facilidade de manipulação de massa, diretamente proporcional ao grau de primitivismo, de ignorância, de tosquice da falsa direita brasileira. Evidentemente que uma manipulação de massa dessa natureza, né, sendo aplaudido pela própria massa manipulada, é algo absolutamente sui generis. Então, evidentemente que essas coisas não estão casadas? Claro que elas estão casadas. A troco do que você tem um banqueiro, Paulo Guedes, acusado de fraudes em fundo de pensão, tocando a economia do Brasil. Em nenhum lugar sério do mundo isso estaria acontecendo. Aliás, a quantidade de ministros acusados de fraudes dentro desse governo é impressionante, não é? Então, este governo é a exata continuidade do projeto de poder do PT, dizendo que combate o PT. Nós estamos diante do mesmo projeto. Os donos destes dois projetos, lulista e bolsonarista, são os militares, a maçonaria e os bancos. Essa é a razão pela qual esses monstros estão quebrando a nação para eles ficarem cada vez mais ricos. Depois de quebrar a nação e eles ficarem cada vez mais ricos, o que vai acontecer com a nação? Porque a nação não vai deixar de existir. Então nós estamos diante da criação de um novo modelo de Estado. É isso que é preciso entender. E que Estado é esse que está sendo gestado? Na cara dura, à luz do dia e sem a menor vergonha ou parcimônia. Está tudo às claras. Eis para onde o dedo está apontando. Que Estado é esse que está sendo criado? Enquanto isso, uma parcela significativa das pessoas ficam uivando
selvagemmente, dizendo que o problema do Brasil é o comunismo à esquerda. Claro que é. Os próprios militares são a esquerda em pessoa, desde o século XIX. Então vamos lá, qual é a explicação, qual é a justificativa para o Brasil ser um dos 5 países mais ricos do mundo? No século XIX, no Império, no Segundo Império, e em poucas décadas passar para a 56ª posição. Por que isso aconteceu? Com os golpes militares. Do século XIX para cá, o Brasil caiu vertiginosamente. Uma queda comparada a de Lúcifer, não é? Você só vai para o abismo. Não houve uma revolução dentro da República Brasileira, ao longo de toda a trajetória republicana, que não tivesse as digitais dos militares do Partido Fardado. Uma. José Murilo de Carvalho, repito mais uma vez, afirma acertadamente que o Exército é o maior poder desestabilizador da história da República. E é mesmo. A gente não precisa de temer nenhum comunista, porque o Exército brasileiro é ele o implementador de todos os nacionalismos, comunismos, fascismos e nazismos dentro do Brasil. O Exército brasileiro é o responsável por manter, sustentar a esquerda dentro do Brasil. O projeto da esquerda como um todo. Não é a esquerda ela mesma. Porque, conforme eu já falei, qual foi o governo de esquerda que a República Brasileira teve ao longo de toda a trajetória da República? Vai falar o Lula e o Fernando Henrique Cardoso. O Lula é uma criação militar. Como é que o governo dele era de esquerda? Foi batizado de esquerda. E os bancos enriqueceram nababescamente. Como é que se fala? Como é que se equaciona essa equação? O Lula é uma figura inventada, abjeta. Agora, mais abjeto do que o Lula é o Jair Bolsonaro. Sem sombra de dúvidas. Pelo grau de malignidade. O Lula não poderia aplicar o que ele aplicou naquele momento. Né? Os militares botaram o PT no poder remotamente. Fizeram todo um mise-en-scène junto com a mídia nacional, culpabilizaram o PT, não que o PT não tivesse culpa, hein? Não é isso não. Fizeram um mise-en-scène com esse juiz que agora é ministro da Justiça e que é um indivíduo perigosíssimo, muito pior do que o Jair Bolsonaro, frio, calculista, com aquela cara e aquela voz de marreco, não é? O Mussolini de Maringá. Um homem que não perde a calma ao mentir, diferentemente do Jair Bolsonaro, que espuma igual um cachorro louco. Os militares conseguiram realmente, em 20 anos, desgraçar o Brasil de tal forma que o Brasil só terá solução, como disse outro dia um professor da Fundação Getúlio Vargas, quando os militares forem enquadrados constitucionalmente. A grande desgraça do Brasil é a ingerência militar na história brasileira, não é a corrupção. A corrupção é um problema? É claro que é, ninguém discute isso. Mas o problema do Brasil, de fato, não é a corrupção. O problema do Brasil é a República Maçônica Militar. É isso que tem que modificar. Então, essa gente tem que voltar para dentro dos quartéis, ser proibida de se manifestar. Somente a hora que isso for feito, o Brasil, de fato,
vai ter a possibilidade de começar realmente a andar com as próprias pernas. Até o próximo programa.